Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, número 182. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois ousadamente com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, sereis salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer se salvar. Amém. Então, gente, essa citação aqui tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o tema que vai encerrar, né, esse parágrafo que nós estamos falando da igreja, né? Temos na igreja católica aqui os fiéis de Cristo, hierarquia, leigos e vida consagrada. No encontro passado nós falamos da hierarquia, né? Dos clérigos, né? Do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, né? E hoje nós vamos tratar de nós, dos fiéis leigos, né? Daqueles que estão, como a igreja diz, né, na frente de batalha, né? São a ponta de lança, nós somos a ponta de lança, a linha mais avançada da vida da igreja, como diz o catecismo aqui. E isso é muito importante, por quê? Porque a partir do momento em que nós assumimos a nossa missão de batizados, nós temos o dever, né, e o direito de evangelizar, né? Então, agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos começar aqui no número 897 do Catecismo. Eu vou compartilhar aqui a nossa aula, né? Que já estamos na aula 17. E a partir de 897, gente, nós vamos estar tratando do quê? Nós vamos estar tratando dos leigos. O que são os leigos, gente? Então, os leigos, segundo o Catecismo, são todos os batizados, né? Que têm uma função sacerdotal, profética e régia, porque ao sermos batizados, nós assumimos, né, o caráter sacerdotal, profético e régio de Cristo, exceto quem? Os clérigos e aqueles que são da vida consagrada. Nós vamos perceber depois que o catecismo aqui no 897, ele não, ele está citando aqui o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, né? Ele não adotou a distinção técnica que está no cânone 207 do Código de Direito Canônico, que vai estar lá no 934 do Catecismo, tá? São muitos números, mas depois, se vocês pegarem a gravação, dá para vocês verem com bastante calma. Mas aqui, o que diz 897? Por leigos, entende-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das sagradas ordens, ou seja, os clérigos, né, da hierarquia, ou do estado religioso reconhecido na igreja, a vida consagrada. Isto é, os fiéis que depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, então, nós batizados, somos constituídos povo de Deus, em sua medida feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, e exercem por sua parte na igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Então, gente, nós leigos, né, e aqui catequistas, nós temos uma missão muito importante, uma missão importantíssima, que é levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, né? Então, nós temos nossos catequizandos, os pais dos catequizandos, que muitas vezes
infelizmente, né, colocam os seus filhos na catequese simplesmente por uma função social, porque aquilo é tradição, porque aquilo faz parte da família, né? Mas não participam efetivamente da vida da igreja, né? Eles são batizados, possuem o sacramento do matrimônio, alguns deles sequer possuem o sacramento do matrimônio, né? Infelizmente, nós estamos passando por uma fase em que as pessoas não mais se importam em oficializar perante Deus e a igreja a sua união, né? Tornar em sacramento aquela união deles. Mas, enfim, a nossa missão como catequistas é o quê? É trazer para essas pessoas, tanto pais quanto filhos, a palavra de Deus. Então, por quê, gente? Porque a vocação dos leigos é ser o quê? É procurar o reino de Deus. Olha o que diz aqui o 898. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. O que o catecismo está dizendo aqui, gente? O catecismo está dizendo o seguinte, que nós vivemos no mundo. Eu tenho minha profissão, vocês têm a profissão de vocês, alguns cuidam da casa, né? Ou seja, nós temos funções temporais, funções que fazem parte do dia a dia. E não é porque essas funções não têm uma relação, vamos dizer assim, aparentemente direta com Deus, depois a gente vai ver que tudo aquilo que a gente faz tem uma função, tem uma relação direta com Deus, mas aparentemente a gente pensa, eu vou para o fórum trabalhar, né? Eu vou para a minha empresa. Tá bom, eu já fiz a minha parte, dei minha catequese, agora eu vou para a minha casa, eu vou para a minha empresa, vou para o meu local de trabalho, e lá eu esqueço de Deus. Não, pelo contrário. A nossa missão de leigos é levar Deus aonde a nossa hierarquia não pode chegar. É evangelizar em todos os momentos. Então, as nossas funções temporais, tudo aquilo que a gente faz, ou cuidar da casa, ou cuidar da empresa, ou trabalhar como funcionário público, seja lá o que for que a gente faça, tudo nós temos que ordenar para Deus. Olha, continua 898. Aos leigos, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam segundo Cristo. Ou seja, tudo nós temos que fazer segundo Cristo, para que essas coisas cresçam e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. Então vejam, gente, toda a nossa vida tem que ser ordenada, nós temos que viver. Nós vamos ver isso aqui logo, quando a gente for falar da função sacerdotal, né, o mundo sacerdotal de todo leigo, nós vamos ver que todos os nossos atos devem ser feitos tendo em vista a glória de Deus, né? Então, assim, a partir do momento em que nós agimos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, essa missão, né, de ordenar as coisas do mundo segundo Deus, nós vamos estar vivendo em oração, né? São João Paulo II dizia isso, né, que a nossa vida pode ser vivida e deve ser vivida numa eterna oração, né? É o que Jesus falava, né? Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Não é simplesmente a gente parar, ajoelhar, fazer uma oração, rezar o terço, nos recolher para fazer a oração. Isso é essencial, porque a nossa vida é íntima com Cristo. Porque a gente tem uma vida íntima com Cristo, a gente vai iluminar o mundo. Eu me lembro muito bem daquela passagem de que Moisés subia ao Monte Sinai, e quando ele falou com Deus no Monte Sinai, ele teve que cobrir o rosto dele, porque o rosto dele iluminava. E é essa a nossa função como cristão, como batizado. Iluminar o mundo. Viver a nossa vida como Cristo viveria, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Tudo bem? Então, gente, os leigos, portanto, são a linha de frente da vida da igreja. Porque a nossa missão aqui é levar Cristo nas realidades, em todas as realidades sociais,
políticas e econômicas. Olha a função do leigo, né? Olha o que diz aqui uma citação do Papa Pio XII, está no 899. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, gente, graças a nós, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente por isso, eles devem ter sempre mais clara consciência, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Olha o que diz o Papa Pio XII, gente. Eles, nós, fiéis leigos, somos a igreja. Nós temos a missão de sermos sal da terra, luz do mundo, o fermento que fermenta a massa. Percebam que a partir do momento que nós vivemos o reino de Deus, já aqui, mas ainda não completamente, a nossa missão como igreja é o quê? É fermentar a massa. É fazer como Jesus falou. Jesus, lembra aquela parte que Jesus fala que ele veio para incendiar o mundo? E Jesus fala, e como eu já queria que esse fogo já estivesse aceso. Gente, nós somos, a partir do momento do nosso batismo, nós temos dentro de nós o fogo do Espírito Santo. Nós temos dentro de nós esse fogo que nos leva a evangelizar, a mostrar Jesus para as pessoas. E quando nós fazemos isso por meio de palavras e por meio da nossa vida, nós estamos nada mais, nada menos do que impregnando as realidades sociais, políticas e econômicas com a doutrina e vida cristãs. É o que diz o 899. Olha o que nós temos que fazer, gente. Descobrir e inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Gente, o verbo impregnar aqui é um verbo muito forte. Quando a gente impregna alguma coisa, quando algo é impregnado, né? Só a gente pensar naqueles cheiros que impregnam, né? Quando a gente impregna alguma coisa, é o quê? Nós estamos fazendo com que aquela doutrina cristã, com aquela vida cristã, fique dentro da sociedade. E a figura do fermento na massa é, para mim, uma figura muito significativa nesse ponto. Por quê? A partir do momento que nós levamos Cristo para a sociedade, com a nossa vida e com a nossa palavra, nós estamos fazendo com que toda a massa seja impregnada daquele fermento e essa massa cresça. Ou seja, o reino de Deus cresça no meio de nós. É nossa missão, é nosso dever, tudo bem? Então, gente, continuando aqui, o número 900 ele vai dizer isso. Nós, leigos, nós somos encarregados do apostolado, está lá no parágrafo 900, em virtude do batismo e da confirmação. Então, a partir do sacramento do batismo, do sacramento da confirmação, quando nós somos ungidos com o óleo do crisma, nós somos encarregados por Deus do apostolado. Gente, olha a missão que nós temos. Nós temos que falar isso para os nossos catequizandos, que a partir do momento da crisma, eles estão encarregados de levar para os seus amiguinhos, de levar para a sua casa a mensagem de Jesus, de levar a boa nova para as pessoas, né? Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito de, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina de salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Olha que coisa séria, gente. Por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que somente por meio deles, ou seja, dos leigos, os homens podem ouvir o evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. Gente, os padres, eles não podem estar em todos os locais. Os bispos não podem estar em todos os locais.
somos nós, leigos, que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É de nós que a igreja espera, porque nós somos igreja, espera o quê? Levarmos a mensagem divina. É nossa a função e o dever de sermos exemplos por meio da nossa vida e por meio das palavras. Esses dias, eu e a Mari tivemos uma conversa com uma mãe, né? Por um acaso, a gente a encontrou no final da catequese, e uma coisa, pelo menos, me chamou muita atenção, quando ela disse que o marido dela não ia na igreja, não gostava de ir na missa. Por quê? Porque ele via que muitas pessoas que estavam lá na missa todo domingo eram pessoas que não viviam a vida cristã. Ou seja, eram pessoas que passavam a perna das outras, são pessoas que nos seus negócios fazem coisas erradas, que traem a esposa, que traem o marido. Então, esse homem, né, esse pai de catequizando, ele não vai à missa porque como que eu vou participar de um lugar que o cara não dá exemplo, né? Então, gente, olha a nossa missão de lei. A nossa vida tem que ser um exemplo. Então, vejam bem, é uma missão muito difícil. E como ela é muito difícil, nós sabemos que não é a nossa força que vai fazer com que nós demos exemplo, mas é a graça de Deus. Por isso que eu venho insistindo com vocês a todo encontro, em todo encontro eu insisto, que nós temos que ter vida de oração, ou seja, uma intimidade com Jesus, vida sacramental, especialmente o sacramento da confissão, da reconciliação, direto, constante esse sacramento, né? Regular, e Eucaristia. Nós temos que nos alimentar do Senhor. Nós temos que fazer essa união íntima de forma física, né? Que é o que acontece em toda a Santa Missa. Então, nós temos que ter vida de oração, vida de confissão e vida eucarística. Por isso, nós conseguimos, só assim nós conseguimos levar a mensagem de Deus para frente, tá? Então, continuando, gente. Nós temos aqui, portanto, como leigo, o mundo sacerdotal. A partir de 901, nós temos isso. O que é o mundo sacerdotal? É quando a gente oferece tudo a Deus, praticando tudo no Espírito e fazendo sacrifícios espirituais. Olha aqui. O 901 é fantástico. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo, lembre-se, gente, consagrado é separado. Significando o quê? Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos separados do mundo, tá? Nós somos consagrados, nós somos um povo santo, um povo sagrado, membros do corpo de Cristo, igreja, tá? Nós já somos parte do reino de Deus, somos consagrados. Então, em virtude da nossa consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, então vejam bem, nós temos essa missão especial, nós somos separados, nós somos ungidos, então nós recebemos a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir em nós frutos sempre mais abundantes. Percebam, gente? É somente com a força do Espírito Santo, gente, que nós temos esses meios. É o Espírito que nos dá esses meios. Para quê? Para produzir fruto. Não somos nós que produzimos frutos na nossa comunidade. Então, gente, catequista que não reza é um catequista que não evangeliza. Catequista que não tem intimidade com Jesus. Catequista que não implora que o Espírito Santo venha agir em sua vida, não é um catequista que evangeliza. Ele pode estar lá ministrando o seu encontro, pode estar lá fazendo tudo conforme o script, mas não está evangelizando, tá? Por quê? Porque não somos nós quem evangelizamos, gente. É o Espírito que evangeliza por meio de nós. Entendam isso.
É o Espírito que age por meio de nós. Se nós não nos abrirmos à ação do Espírito Santo, por meio de vida de oração e vida sacramental, nós não estaremos evangelizando. Nós, muitas vezes, estaremos passando para os nossos catequizandos uma visão pessoal de vida, uma ideologia de vida, mas nós não estaremos passando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela somente é passada por meio do Espírito. É o Espírito quem age, é o Espírito quem vai tocar no coração de cada um de nós catequistas e no coração de cada catequizando e de seus pais. Então nós temos que dobrar o joelho pelos nossos catequizandos. Nós temos que dobrar o joelho por eles. Não é questão de técnica. A técnica ajuda, mas não é questão de técnica, é questão de unção do Espírito Santo, tá? Assim, todas as suas obras, preces, iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração eucarística. Gente, esse parágrafo é de uma riqueza, é de uma profundidade que não está escrito, né? Continuando aqui. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Agora vamos voltar aqui, porque eu preciso parar nesse parágrafo. Esse parágrafo é assim, é de uma importância. Por quê? Porque esse parágrafo, gente, ele nos ensina a viver a Santa Missa, o santo sacrifício da missa. Gente, o santo sacrifício da missa é vivido pelo padre, in persona Christi, porque naquele momento, como nós vimos no encontro passado, o padre, ele age como Cristo cabeça, e nós, como membros do corpo de Cristo, estamos celebrando também a Sagrada Eucaristia, tá? O santo sacrifício da missa. Nós estamos celebrando juntamente com o padre, claro, de forma totalmente diferente. Como o padre diz, né? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Percebam que a nova tradução do missal, ela corrigiu um erro de tradução do missal antigo. Missal antigo não, né? Da tradução antiga. Por quê? Para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos. O padre, ele está lá separado, ele é consagrado, ele é um clérigo, ele tem o poder sagrado, perceba, ele tem um poder sagrado que é passado pela sucessão apostólica, tudo bem? E lá, ele, em nome de toda a comunidade, in persona Christi, Cristo cabeça, oferece o sacrifício por todos nós. Mas nós, no santo sacrifício da missa, como nós somos batizados e possuímos essa função sacerdotal, nós possuímos essa função sacerdotal também. O que a gente leva? Gente, no momento do ofertório, não é um momento de intervalo, né? Esses tempos atrás eu vi vários vídeos no Instagram, no YouTube, dos padres falando sobre isso, né? Que as pessoas veem o ofertório como um momento de intervalo. Ah, um momento da gente conversar um pouquinho, enquanto o padre está lá, toca música. Não, 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 não. Gente, esse é o momento em que nós, leigos, nós, assembleia, que estamos lá, celebrando o santo sacrifício da missa também, no momento em que o padre está oferecendo, ele faz a oração sobre o pão, ele faz a oração sobre o vinho, né? Nós fazemos também. Nós oferecemos o quê? As nossas preces e iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, né? Tudo aquilo praticado no Espírito do nosso dia a dia, a gente oferece para Deus. Oferece para Deus. E mesmo as provações da vida, as nossas doenças, os nossos problemas, pacientemente suportadas,
tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração eucarística. Então, no momento do ofertório, nós vamos estar nos colocando, nosso coração sendo colocado perante aquele altar. Gente, tanto é que aquele vídeo, acho que todo mundo aqui já viu, né? A missa sob o véu do sacramento, é um vídeo maravilhoso que mostra como se a gente enxergasse as realidades espirituais da missa, a gente veria aquilo. É para vocês verem que, no momento do ofertório, os nossos anjos da guarda, eles levam até o altar toda a nossa vida, todo o nosso coração, tudo que é de bom, os nossos agradecimentos, porque a Eucaristia significa ação de graças, né? Nossos agradecimentos pela nossa vida familiar, agradecimentos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa saúde, e oferecemos também nosso sofrimento pela doença que nós estamos passando, a doença que os nossos familiares estão passando, os nossos amigos, aqueles problemas que nós estamos tendo com nossos filhos, os problemas que a gente está tendo no nosso trabalho, na nossa vida, aquela depressão, tudo, naquele momento do ofertório a gente pede para que o nosso anjo da guarda leve até o altar e, juntamente com o pão e com o vinho, gente, aqueles nossos problemas, aqueles nossos agradecimentos, eles são elevados a Deus como sacrifícios espirituais. No momento em que o padre, naquele momento em que ele fala, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém? Aquele momento é que tudo isso que a gente ofereceu sobe ao Pai. Sobe ao Pai. Então, gente, é maravilhoso. Esse mundo sacerdotal que nós temos é algo maravilhoso. Continuando, 902 fala que esse mundo sacerdotal é o quê, gente? Os pais participam no mundo de santificação dos filhos. Como? Ao levar uma vida conjugal com o espírito cristão, aquilo que nós já comentamos no encontro passado, né? Mas nós vamos comentar também quando nós vamos falar dos mandamentos, quando nós vamos falar do sacramento do matrimônio, e velarem pela educação cristã dos filhos. Nós estamos participando do mundo de santificação também, né? E aqueles que participam da liturgia, como ministério de leitores e acólitos, né? Então, ou seja, todos aqueles que suprem o ministério da palavra, preside orações, administra o batismo. Vejam, por exemplo, no hospital, em caso de urgência, uma enfermeira pode batizar um bebê, né? Então, assim, gente, a gente pode fazer muita coisa. É o nosso mundo sacerdotal, tá? Continuando, senão eu não vou parar de falar do mundo sacerdotal. Munus profético. O munus profético, gente, significa o quê? Que nós somos testemunhas. Olha o que diz 904. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, não é por meio dos clérigos apenas, dos bispos, dos padres, não. Mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e os provendo do sentido da fé e da graça da palavra. Olha uma citação de Santo Tomás de Aquino. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. Então, nós somos testemunhas, gente. Nós temos que fazer o quê? Levar a fé e a palavra de Deus para as pessoas, né? Como diz São Paulo, a fé nasce por ouvir. A fé nasce por ouvir. Então, a partir do momento que nós falamos de Deus, as pessoas vão tendo fé, tá? Olha o que diz 905. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização. Isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Então, é pela nossa vida, aquilo que eu estava falando agora há pouco, e pela palavra. Se nós não damos testemunho, gente, as pessoas não vão para a igreja. Vejam, se nós somos católicos apenas dentro da paróquia, se nós somos católicos apenas quando a gente vai dar catequese, mas nossa vida é totalmente bagunçada,
Que evangelização a gente está fazendo? Nenhuma. Não adianta a gente, pela palavra, falar coisas bonitas se a gente não vive aquilo que a gente está dizendo. Isso é o que Jesus dizia dos fariseus. Os fariseus, Jesus dizia que eles colocavam fardos muito pesados nas costas das pessoas, mas eles não levavam esses fardos, né? Então, assim, nós temos que falar e, sobretudo, viver aquilo que a gente está falando. Ninguém fala daquilo que não vive. Se nós falamos a palavra, mas não vivemos a palavra, o nosso falar é vazio. É óbvio que Deus é tão misericordioso que ele vai utilizar de pessoas pecadoras, porque todos somos pecadores, né? Mas vai utilizar de pessoas pecadoras porque a palavra tem uma força divina, né? A palavra de Deus, mas a eficácia também depende de nós. Depende de nós, tá? Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar, pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. O que é pelo fato de se realizar nas condições comuns do século? Pelo fato de nós vivermos no mundo. Nós vivemos uma vida comum, né? Então, a gente tem que evangelizar com a nossa vida e pela palavra. Olha o que diz aqui a citação de 1905. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. Nós temos que dar testemunho da vida. Mas o verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar a Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. A gente tem que dar testemunho de vida. É essencial que demos testemunho de vida. Mas, ao mesmo tempo, toda e qualquer ocasião deve ser aproveitada para falarmos da palavra de Deus, para levarmos Cristo para as pessoas. Gente, é o que diz São Paulo. Nós temos que ser convenientes e até mesmo inconvenientes para levar a palavra, tá? Então, às vezes, correndo até o risco, né? Correndo até o risco de sermos colocados de escanteio, de sermos desprezados, mas é missão, não só pela vida, mas por meio da palavra. Tá bom? Continuando aqui, munus regio. O munus regio, gente, significa o quê? Significa que nós temos o dom da liberdade régia. Olha o que diz 908. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. Nós estamos falando aqui, gente, do autodomínio. Gente, o que é o munus regio? Primeiramente, para nós exercermos essa função real, né, a função de reger, a função do rei, né, o rei, Cristo Rei. Nós celebramos no último domingo do tempo comum, né, a solenidade de Cristo Rei. Para nós vivermos aquilo que é a nossa missão, de termos uma função régia, nós temos que ter o quê? Reger a nós mesmos. E Cristo, no momento em que ele obedeceu e fez a vontade do Pai, ele nos deu esse dom da liberdade régia. Gente, a liberdade é autodomínio. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando nós falamos em liberdade, hoje o mundo entende a liberdade de que maneira? Vamos falar, por exemplo, da revolução sexual. Quando a gente fala da revolução sexual dos anos 60, que gerou toda essa loucura que nós vemos hoje, nós estamos sobre isso ainda, nós vamos ver o quê? O que é liberdade para esse pessoal? A liberdade para esse pessoal é o quê? É fazer o que a gente bem entende, né? Então, a liberdade sexual é o quê? A pessoa ter quantos parceiros ela achar que deve ter, a pessoa fazer o que ela bem entender, a pessoa... Ou seja, não vem ao caso de falar. Então, a liberdade seria isso. Para nós cristãos, gente, a liberdade é poder
dizer não para os nossos vícios. Então vejam bem, um animal que está no cio, ele não consegue se controlar. Tanto é que, para nós evitarmos que os nossos animais de estimação se reproduzam de forma incontrolável, o que se faz? Castra. Né? Então, castra o cachorrinho, castra o gato. Por quê? Porque o animal, se ele está no cio, ele vai reproduzir. Não tem, o animal não tem autodomínio, o animal não tem liberdade. Já o ser humano, ele tem liberdade. Ele tem liberdade de dizer não quando ele precisa dizer não. Por exemplo, uma mulher que acabou de ganhar neném, acabou de ter o parto, de entrar em trabalho de parto, de ter o seu filho, está amamentando. Gente, o homem, nesse ponto, ele tem que ter a liberdade, o autodomínio de dizer: não é o momento de eu ter relações com minha mulher. Eu tenho liberdade. Eu tenho autodomínio. Eu consigo reger a mim mesmo. Eu tenho o munus regio, tá? Então, a liberdade é o poder de dizer não para os nossos vícios. E não só para os nossos vícios, para coisas boas também. Né? Então, eu tenho o poder de dizer não quando eu estou diante de um prato de comida maravilhoso e eu acabo aquele prato de comida, eu tenho o poder de dizer não. Não vou repetir, porque se eu repetir esse prato de comida, eu sei que eu vou passar mal. Isso é liberdade, gente. Liberdade é quando nós podemos nos controlar. Nós temos o quê? Nós temos o controle da nossa vida. Entendem? Por isso que a igreja, no momento, em momentos especiais como a quaresma e como o advento, especialmente a quaresma, né? Nós temos as penitências que nós fazemos. Ah, essa quaresma eu não vou tomar bebida alcoólica. O que é isso? É exercer, como se diz assim, é fortificar a nossa liberdade. É como se a gente estivesse indo na academia. Gente, uma pessoa que vai para a academia, ela está fortificando, ela está tonificando os seus músculos. Para quê? Para não ter dor nas costas, mais da idade, para poder ter uma velhice mais saudável, né? Uma pessoa que quer correr uma maratona, ela precisa primeiro o quê? Ela precisa primeiro correr 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Ela precisa treinar para isso. É o que a igreja nos pede quando a gente faz penitência. A penitência é o quê? É exercício do autodomínio. Então, quando nós falamos de munus regio, a igreja nos dá muitas oportunidades para exercermos o munus regio, a função régia, que é autodomínio. Tá? Liberdade é autodomínio. Eu acho que ficou entendido, né, gente? Então, isso é muito importante sabermos. Continuando aqui, olha o que diz aqui o Santo Ambrósio, em 1908. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor. É dono de si mesmo. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Gente, diante dessa citação, diante do que eu acabei de falar, percebam que o mundo entende a palavra liberdade de forma totalmente diferente do que ela realmente significa. O mundo, a liberdade para o mundo é escravidão, gente. A liberdade para o mundo é escravidão. Por exemplo, as pessoas que são viciadas em droga. Uma pessoa que é viciada em droga, ela perdeu a sua liberdade, ela virou escrava da droga. Uma pessoa que é viciada em comida, ela perdeu a sua liberdade, porque ela é escrava daquela comida. Uma pessoa que é viciada em sexo, ela perdeu sua liberdade, porque ela é viciada em sexo. Ou seja, são essas coisas que estão regendo a vida dela. Não é ela que está se regendo. E para a gente exercer um munus regio, gente, a gente precisa do quê? A gente precisa da graça. Quando nós nos colocamos dentro da graça,
quando nós nos colocamos dentro da graça, o Espírito Santo nos conduz. Por isso que Jesus fala, né, que o jugo dele é suave. A partir do momento que nós amamos a Deus, que nós temos uma intimidade com Cristo, os mandamentos de Deus não são mais algo que a gente vê como opressivo. Porque, vejam, gente, o mundo vê os mandamentos da lei de Deus como algo opressivo. Esse Deus é um Deus opressor. Não. Nós vamos ver que esses mandamentos colocados por Deus nada mais são do que um manual de instrução para a nossa felicidade. Que ao cumprirmos esse mandamento, nós vamos estar cumprindo no amor. Nós vamos estar amando. Tanto é que Jesus, ele resume os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como ele nos amou. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus nos amou. Ou seja, é o dom de nós mesmos. Exercer a liberdade é saber e é ter a possibilidade, por meio da graça de Deus, de doarmos a nós mesmos para o próximo. Isso é amor. A doação de si mesmo. Porque amar como Jesus nos amou é se entregar como ele se entregou na cruz. Tá bom? Ou seja, gente, uma coisa muito importante aqui, né? Quando a gente fala de munus regio. 909. Primeiro, vamos lá. Então, me perdi aqui. Primeiro, nós temos que reger a nós mesmos. A partir do momento que nós somos rei de nós mesmos, nós temos essa liberdade, nós podemos fazer o quê? Nos unir. Nós, como leigos, nós podemos nos unir para purificar as instituições e condições do mundo que levam ao pecado. É o que diz o 909. Olha o que diz. Além disso, unindo suas forças, os leigos purifiquem as instituições e as condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Então, gente, a nossa missão de purificar essas instituições é o quê? Estar dentro. Estar dentro dessas instituições e dar exemplo à nossa vida e evangelizar por meio da palavra. Porque se as instituições levam ao pecado, vou dar um exemplo muito claro aqui. A questão do aborto. Se nós, cristãos, não fazemos parte da política, se nós, cristãos, não nos candidatarmos a cargos públicos, o que vai acontecer? Pessoas que não possuem valores cristãos, mas muito pelo contrário, valores mundanos, valores que não dão valor à vida, o que elas vão fazer? Elas vão aprovar normas e leis contra a vida. Então, qual que é a nossa função aqui? Purificar essas instituições e condições que levam ao pecado. Então, cristãos que estão, por exemplo, no Congresso Nacional, eles estão lutando contra o aborto. Estão lutando contra a pedofilia. Percebam que nós temos, assim, o quê? Essa missão de não permitir que instituições levem o pecado. Porque imaginem se ocorrer a liberação do aborto, gente. Se ocorrer a liberação do aborto, o que é a instituição Brasil? Porque o Brasil não é instituição, vamos colocar dessa maneira. O Estado brasileiro é uma instituição humana. Se a ordem jurídica brasileira permitisse o aborto, muitas pessoas pecariam. Mas, como a ordem jurídica brasileira ela proíbe o aborto, muita gente que abortaria, elas pensam 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. E aí o que acontece? Essas pessoas, quando têm os seus filhos, elas podem ser santificadas, porque vocês sabem muito bem que o poder de uma criança mudar o coração de um adulto é muito grande. Então, por isso que existem essas associações pró-vida
que fazem de tudo para que aquela mãe que está querendo abortar o seu filho, ela mantenha a gestação até o final. Porque no momento do nascimento, o que acontece? No momento do nascimento, aquelas mães, elas enxergam aquilo que o mundo estava cegando, cada uma delas, tá? Por isso que existem até propostas para que, antes de qualquer tipo de situação, isso nos Estados Unidos acontece, de aborto, a mãe tem que fazer um ultrassom. Aí ele escuta o barulho do coraçãozinho da criança, ela desiste. Então, gente, nós temos que criar instituições que não incitem o pecado. Pelo contrário, que elas façam com que o pecado seja o quê? Seja crime, seja algo errado. Entendem? Então, isso é purificar as instituições. Isso estou falando no âmbito grande, né? Mas nós podemos fazer isso na nossa empresa. Nós podemos fazer isso no nosso trabalho. A partir do momento que a gente vê algo que leva ao pecado, nós temos o dever cristão de fazer o quê? O dever cristão de lutar contra aquela condição. Olha o que diz o 912. Os fiéis devem distinguir cuidadosamente entre os direitos e os deveres que lhes incumbem como membros da igreja e aqueles que lhes competem como membros da sociedade. Procurarão conciliar ambos. Então, nós vamos conciliar sermos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, com o quê? Com sermos membros da sociedade humana. Então, procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si. Lembrados de que, grifem isso no catecismo, gente, em qualquer situação temporal, devem se conduzir pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo as coisas temporais, pode ser subtraída ao domínio de Deus. Em qualquer situação temporal, devem se conduzir pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo as coisas do mundo, as coisas temporais, nenhuma atividade pode ser subtraída ao domínio de Deus. Gente, esse é o munus regio. Se nós queremos que Cristo reine sobre o nosso mundo, ou seja, botar em prática a solenidade do Cristo Rei, nós devemos agir no mundo. Nós devemos ser cristãos no dia a dia, em todos os momentos em que respirarmos, nós devemos ser cristãos e levar o evangelho para o mundo. Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, gente. Assim, todo leigo, ele faz o quê, gente? Ele deve ser testemunha, instrumento vivo da própria missão da igreja, é o que diz 913. Ele deve ser testemunha, instrumento vivo da própria missão da igreja. É o que Jesus nos pediu, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas. Gente, é um mandato divino. E sereis minhas testemunhas. Nós seremos instrumentos vivos da própria missão da igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Gente, é maravilhoso, é demais. Nós podemos ser sacerdotes, podemos ser reis, nós podemos ser profetas na nossa vida. Sacerdotes, profetas e rei. Percebam que tudo é unido, tá? Sermos sacerdotes, oferecermos tudo isso no santo sacrifício da missa, oferecemos sacrifícios espirituais, oferecemos a nossa vida. Lembrem-se do que Nossa Senhora pediu para os pastorinhos de Fátima, para que eles oferecessem a sua vida em sacrifício pelos pecadores. Vejam, gente, é um mistério muito grande. Como é um mistério. Gente, imagine, olha que situação. Eu, às vezes, me vejo, me paro assim e começo a pensar, né, como que tudo isso pode acontecer. É um mistério. Mas a partir do momento em que a gente, no dia a dia, oferece, vai fazer uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente não gosta de fazer algo, por exemplo, cozinhar,
ou a gente não gosta de certas coisas do nosso trabalho, o que a gente pode fazer? Senhor, eu vos ofereço esse meu pequeno sacrifício, essa minha pequena via, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu ofereço esse pequeno sacrifício, essa pequena mortificação pela conversão de minha família. Eu ofereço essa minha pequena mortificação pelos meus catequizandos. Eu ofereço esse meu pequeno sacrifício pelo meu marido, pela minha esposa. Gente, se nós fizermos isso, é o que São Francisco de Sales falava, gente. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que pedir a presença de Deus, oferecer tudo que fazemos como sacrifício a Deus e aceitar o que vem deste momento. Olha que lindo, gente. São Francisco de Sales falava assim, ó, pedir a presença de Deus. Então, Senhor, eu vou fazer algo do meu trabalho agora. Eu peço a sua presença. Que teu Espírito Santo possa me inspirar, que teu Espírito Santo possa fazer com que eu faça as coisas como se Jesus estivesse fazendo. Com que eu olhe o meu irmão com o olhar de Cristo. Com que eu ame o meu irmão com o amor de Cristo. Eu ofereço todas as minhas ações, tudo aquilo que eu estou fazendo nesse momento, como sacrifício a ti, Senhor. E eu aceito tudo o que vier, todas as consequências dessas minhas atitudes. Aceito como providência sua. Gente, se nós conseguirmos viver pelo menos um pouquinho assim no nosso dia a dia, imagine como não seria o mundo. Então, a nossa missão de leigo é maravilhosa. A nossa missão de leigo, como eu já coloquei aqui, né? Os padres e os bispos, eles são como os técnicos, os massagistas, os fisioterapeutas no campo de futebol. Nós somos os jogadores. Entenderam? Nós somos os jogadores. Nós precisamos de maneira essencial de todos os sacramentos que são nos dados pela hierarquia, pelos clérigos. Para quê? Para que nós vivamos segundo Cristo quer que vivamos. Tá bom? Então, nós acabamos aqui a parte dos leigos e vamos partir para a parte dos fiéis consagrados, da vida consagrada, né? Então, a vida consagrada, gente, olha o que diz aqui 914. É o estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos. A pobreza, a obediência e a castidade. Embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Então, aqueles que têm vida consagrada, né, os religiosos, eles têm um estado de vida que eles vivem os conselhos evangélicos, a pobreza, a obediência e a castidade, de forma pública. Por quê? Porque, nesse sentido, eles são sinal da igreja. São sinal da igreja, tá? Olha que coisa interessante. Continuando aqui. 915. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, então, pobreza, né? A pobreza, a obediência e a castidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. Então, todos nós, gente. Não é porque são só os religiosos que vivem a pobreza, a castidade e a obediência. Não. Todos nós, todos os batizados, são chamados a viver a pobreza, né? Castidade e a obediência. A perfeição da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta, para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. Então, quem tem a vida consagrada tem a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino, a pobreza e a obediência. Gente, só para um parênteses aqui, a castidade não se confunde com ser celibatário, tá?
o fato de ser celibatário pelo reino, ou seja, não possuir um companheiro ou uma companheira por amor ao reino, é o que Jesus disse, né? Temos também aqueles eunucos que se fazem eunucos por amor ao reino de Deus. Esses são celibatários. Essa é a castidade dos religiosos, tá? Mas sabiam que nós, casados, também somos chamados a viver a castidade? A castidade matrimonial, gente, ela é possível. Ela é possível e é, na verdade, um dever de nós casados. Por quê? Porque, como eu falei antes, né? Nós temos liberdade. Não é todo momento que eu vou querer ter relações com a minha esposa. Eu posso até querer, mas eu não posso ter. Ou seja, a liberdade, ela é, na verdade, um ponto de eu viver minha castidade. A castidade matrimonial é nos momentos em que não convém, eu tenha a liberdade de não exercer a união conjugal naquele momento. Estão entendendo? Por isso que a igreja, quando fala em paternidade responsável, a igreja, ela proíbe os contraceptivos artificiais. Ela proíbe qualquer modo artificial de contracepção. Na verdade, qualquer contracepção, né? A palavra contracepção, ela é, na verdade, vai contra os votos matrimoniais. Mas esses métodos artificiais fazem com que? Fazem com que as pessoas casadas não exerçam a sua liberdade. Estão entendendo? Porque a liberdade é a liberdade de dizer não quando não convém dizer sim naquele momento. Eu tenho que dizer não àquela união conjugal, àquela relação matrimonial. Eu tenho que dizer não nos momentos que convém eu dizer não. E eu, para quê? Por quê? Para que o meu sim tenha valor. Se eu não tenho oportunidade de dizer não, o meu sim não tem valor. Então, esse é um dos de muitos outros argumentos pelos quais a igreja proíbe a pílula, proíbe os anticoncepcionais, tá? É um de muitos outros, tá? De muitos outros que não é o momento da gente ver aqui, mas só para vocês verem, nós temos que exercer a castidade também matrimonial. E também, por exemplo, aqueles que não são casados e não são religiosos, como os solteiros, os nossos jovens ainda, eles também exercem a castidade, né? Também exercem a castidade, tá bom? Vamos lá, continuando. 916. O estado de vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima. Uma consagração mais íntima, que se enraiza no batismo e se dedica totalmente a Deus na vida consagrada. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, a seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus acima de tudo e, procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Gente, parece que é uma dificuldade entender isso aqui, mas não é, tá? Então, vamos lá. O que os religiosos, eles significam? O que eles simbolizam? Qual é o sinal e o anúncio que eles nos dão? Gente, é o seguinte. Isso para a gente entender, nós temos que entender aquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 29, mas principalmente o versículo 31 a 32. Quando São Paulo fala o seguinte, que o homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui, quando fala os dois serão uma só carne, nós estamos falando de relação sexual mesmo. São Paulo está dizendo disso. Os dois serão uma só carne. Tanto é que é a relação sexual dos esposos que
consuma o matrimônio, tá? Os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, é muito grande, e esse mistério é o mesmo da união de Cristo com sua igreja. Ou seja, o matrimônio cristão, o sacramento cristão, ele sim é um sinal, né? Do quê? Da união de Cristo com a igreja. Acontece que os religiosos, eles não se casam. Os religiosos, eles vivem celibatários. O que significa isso? Olha o que o catecismo diz. Significa e anuncia na igreja a glória do mundo futuro. Gente, lembra que eu falei que todo catecismo, ele vem com uma linha, que é trazer todos a participação na vida divina, a união final com Deus. Cada um de nós é chamado para se unir intimamente com Cristo, no final das nossas vidas, no final dos tempos. Essa união já é antecipada pela nossa vida de oração e sacramentalmente a nossa união com Cristo na Eucaristia, tá? Então, o sacramento do matrimônio, ele simboliza o quê? Essa união final de Cristo com a igreja, onde Cristo vai se unir à sua igreja, tá? É isso que simboliza. Os religiosos, eles não são casados, mas eles já vivem, volto a afirmar, eles já vivem essa união com Cristo aqui na Terra. Eles já anteciparam essa união final. Porque, gente, Deus quer se casar conosco. Esse é o tema básico do catecismo da igreja, da nossa fé. Deus quer nos fazer participantes da natureza divina. Ele quer nos unir a Ele, tá? Por isso que o sacramento do matrimônio é tão importante. E aqueles que se abdicaram de casar, por isso que Jesus fala, tem aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus, aqueles que falaram, olha, eu não vou viver essa relação, porque o casamento aponta, gente, o casamento aponta para uma realidade final. Eles, a vida celibatária deles é o quê? Também já é uma antecipação dessa vida final. Tá? É uma antecipação. Eles apontam também, eles são sinais e anúncio da glória futura. Porque, ó, eles não são somente sinais, eles são anúncio da glória futura. Entendem? Então, aqui é algo muito maravilhoso, porque quando a gente vê um celibatário, quando a gente vê uma religiosa, quando a gente vê um religioso, nós estamos vendo o quê? Uma pessoa que já está vivendo aqui aquela união final com Deus. É claro, de uma maneira muito borrada ainda, de uma maneira muito imperfeita ainda, porque somos pecadores. E nesse mundo nós ainda não teremos, nós não temos a glória futura. Por isso que fala aqui, né? Significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Então, é um sinal e um anúncio dessa glória futura. Mas eles já escolheram isso. Então, é uma coisa, é uma vocação maravilhosa também. Tudo bem? Então, continuando. A vida consagrada, gente, ela pode ser uma vida solitária, né? Como a gente vai ver aqui, os eremitas, os monges, né? E de uma vida comum. Olha o que diz 917. Disso resultou como numa árvore frondosa e admiravelmente diferenciada na seara do Senhor, em virtude da semente divinamente plantada. Floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou comum, assim como as várias famílias, as quais se desenvolvem tanto para o proveito dos próprios membros, quanto para bem do todo o corpo de Cristo. Então, gente, a partir dessa vida, essa vida consagrada, gente, ela pode ser aquelas vidas dos monges, aquelas vidas dos eremitas,
mas também pode ser uma vida comum daquelas famílias religiosas. Vamos colocar, por exemplo, os beneditinos, né? Claro, existem os monges beneditinos e tal, os franciscanos, os carmelitas. Vejam, vamos pegar como exemplo os franciscanos, né? O que os franciscanos fazem, gente? Eles têm uma vida comum. Essa família dos franciscanos, eles vivem dessa forma, principalmente o voto da pobreza, né? A obediência, a castidade, mas da pobreza, especialmente os franciscanos, mas eles vivem para proveito próprio, para cada um aproveitar e para o bem de todo o corpo de Cristo. Gente, veja o bem que São Francisco de Assis, por meio de sua família, trouxe para o mundo. Vejam o bem que trouxe para o mundo, né? Olha o que diz o 918 aqui. Desde os primórdios da igreja, existiram homens e mulheres que se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, lembre aqui de São Francisco de Assis, seguir a Cristo com maior liberdade, imitá-lo mais de perto. Gente, vejam a palavra liberdade. Vejam a palavra liberdade. Liberdade significa autodomínio, né? Então, maior liberdade é o quê? É saber dizer não para o mundo. Eu me lembro muito, aqui nesse momento, de São Francisco de Assis se despindo perante o bispo de Assis, perante seu pai e toda a sociedade. Por quê? Porque naquele momento ele está livre. Ele se desfez de tudo aquilo que porventura pudesse escravizá-lo. Naquele momento ele entrega tudo aquilo que era do pai dele, né, para viver na liberdade dos filhos de Deus, tá? Então, seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto. E levaram, cada qual a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muitos, por inspiração do Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas que a igreja, de boa vontade, recebeu e aprovou com sua autoridade. Essa aprovação, gente, é sempre feita pela Sé Apostólica, como diz o 919. Mas vejam, que coisa maravilhosa. Olha que é a vocação, né, gente? Nós estamos falando dos leigos até agora, mas agora nós estamos falando daqueles religiosos, que eles são um sinal para o mundo de que esse mundo passa, de que esse mundo não vai permanecer. Eles significam e anunciam na igreja a glória do mundo futuro. Então, daí nós passamos aqui para a vida eremítica, 920. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, por quê? Porque eles são eremitas, gente, vem do latim eremus, que é deserto, né? Então, nós temos aqui, no início da igreja, os padres do deserto, nós temos muitos desses monges que viviam isolados, né? Os 3 conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da oração, né? Pelo silêncio da ação, pelo silêncio da solidão, né? Silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Isso é um grande mistério, né, gente? As pessoas que se separam do mundo para viver isoladamente, para louvor a Deus e para a salvação do mundo. Então, é aquele mistério, né? Como que aquela pessoa, oferecendo a sua vida, separando-se dos seus, ela rende culto a Deus e ele oferece a sua vida para a salvação do mundo. Imagine vocês que nós aqui estamos reunidos de forma online, de forma semanal. De onde pode estar vindo essa força? Claro, das nossas orações, né? Da nossa união íntima com Jesus, com nossa vida sacramental. Isso é em primeiro lugar. Mas, gente, vocês podem ter certeza que tem monges, que tem monjas, oferecendo a vida deles no silêncio, tendo voto de silêncio, né? Voto de aquelas pessoas que se colocam afastadas do mundo, se colocam isoladas do mundo e oferecem a vida delas, e Deus
recebe essas vidas, esses sacrifícios, e cumulam os outros fiéis de bênçãos, de graças. Como eu acredito que muitos devem estar rezando pelos catequistas agora nesse momento. Olha que coisa maravilhosa, nesse momento nós estamos recebendo graças de pessoas que estão afastadas do mundo, né? Então, gente, essas pessoas, elas são um sinal da intimidade pessoal com Cristo. Olha o que diz 921. Os eremitas mostram a cada um este aspecto interior do mistério da igreja. Então, a igreja, gente, ela tem essa função de se mostrar para o mundo, né? Mas nós temos também aqueles que têm a vocação de mostrar que a gente precisa se recolher também. Como Jesus fazia, Jesus se recolhia em oração. Jesus passava a noite em oração. Então, nós temos pessoas no mundo que têm essa vocação. Claro, nós temos que imitar Cristo em tudo. Então, elas imitam esse ponto da vida de Cristo. Tá? Nós não conseguimos imitar tudo, né, em Cristo. Essas pessoas imitam essa vida de Cristo. Então, esse mistério da igreja, a intimidade pessoal com Cristo. Então, escondida aos olhos dos homens, a vida do eremita é uma pregação silenciosa daquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. Gente, olha que coisa linda. É um chamado peculiar a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. Então vejam, gente, quanto essas pessoas não combatem espiritualmente. Essas pessoas estão em combate de oração. Essas pessoas estão em suas celas, isoladas, combatendo. Porque não é contra homens de carne e sangue que combatemos, mas contra os principados e potestades, como está lá no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios. E notem vocês, gente, o capítulo 6, ele vem logo em seguida ao capítulo 5, óbvio, né? Vem logo em seguida ao capítulo 5, que fala que a união de Cristo e da igreja tem no casamento, na união do homem e sua mulher, o seu sinal. Vejam, gente, a família, ela é um campo de batalha. E os monges, aqueles que se isolaram, mas muitos deles estão combatendo esses principados, essas potestades, essas forças do mal, essas forças espirituais do mal, esses anjos demoníacos, num combate espiritual da oração. Vejam quantos eles não colocam sobre eles essa carga para nos aliviar. A comunhão dos santos é maravilhosa. Esse vai ser o nosso tema lá na frente, mas é maravilhosa. Continuando, gente, olha que coisa também. Nós temos as virgens e viúvas consagradas, que é diferente dos eremitas, tá? Olha o que diz 922. Desde os tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilha, em maior liberdade, de novo, em maior liberdade de coração, né, autodomínio, de negarem aquilo que é do mundo, né, de corpo e de espírito, maior liberdade de coração, de corpo e de espírito, tomaram a decisão, aprovada pela igreja, de viver respectivamente o estado de virgindade ou de castidade perpétua por causa do reino dos céus. Tá? Gente, hoje eu estava vendo uma notícia no Vatican News, é uma notícia de 2020, porque em 2020 fez 50 anos do Ordo Consecrationis Virginium, que é um documento de São Paulo VI que fala da consagração das virgens. Porque se vocês verem lá no 923, as virgens e viúvas consagradas, as virgens consagradas são consagradas a Deus pelo bispo diocesano. E tem todo um rito litúrgico aprovado para isso. E ele foi aprovado há 50 anos atrás, isso em 2020, né? Hoje, 54 anos atrás, foi aprovado esse rito. E em 2020 nós tivemos um encontro e o Vaticano falou que nós temos mais de 5.000 virgens consagradas no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então, essas mulheres, elas são sinal transcendente do amor da igreja a Cristo, imagem escatológica desta esposa do céu e da vida futura.
Ó, para a gente entender essa última frase do parágrafo 923, nós temos que entender aquilo que eu estava falando para vocês, do quê? Da união final com Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. E Jesus, no final dos tempos, vai vir fazer o quê? O casamento final entre ele e a igreja. E essas mulheres, elas são sinal. Ó, a virgem é constituída pessoa consagrada, ou seja, separada. Sinal transcendente. O que é o sinal transcendente, gente? É o sinal do céu. É o sinal do céu. Do amor da igreja a Cristo. Então, elas aqui simbolizam a igreja, do amor da igreja a Cristo. Imagem escatológica, ou seja, imagem do fim dos tempos, desta esposa do céu e da vida futura. Quando eu falo para vocês dessa linha, o catecismo fala que Deus quer se casar conosco, quer nos fazer participantes da natureza divina, é isso. Essas mulheres, desde já, elas querem mostrar o amor da igreja a Cristo, se consagrando inteiramente a eles, tá? Tudo bem, gente? Aqui no final, 924, fala que elas podem, na verdade, se associar para guardar mais fielmente seus propósitos. Vamos lá. E a vida religiosa? Estão consagrados a Deus pelo bispo, né? É um rito solene. E a vida religiosa, gente? A partir de 925, tá? Nascida no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, e vivida nos institutos canonicamente erigidos pela igreja, então a gente estava falando, né, dos beneditanos, franciscanos, carmelitas, né, todas essas famílias religiosas, né? A vida religiosa distingue-se das outras modalidades de vida consagrada pelo aspecto cultual, ou seja, o aspecto litúrgico, né? O culto que eles prestam a Deus. Vejam os beneditinos, por exemplo, né? Os beneditinos, eles são muito fortes nos cantos gregorianos, né? É muito bonito isso. Da ora et labora, né? A regra de São Bento, né? Inclusive, eu tenho ela aqui, né? Em mãos aqui. Então, a regra de São Bento. A regra de São Bento é uma regra que os religiosos de São Bento, eles vivem. Então, nós temos aqui muita coisa da ora labora, trabalhe e reze, né? Trabalhe e reze. Aspecto cultural. A profissão pública dos conselhos evangélicos. Então, eles professam publicamente a pobreza, a castidade e a obediência. Pela vida fraterna levada em comum e pelo testemunho da união de Cristo com a igreja. É aquilo lá que eu já estava falando de novo, né? Eles testemunham essa união de Cristo com a igreja, já aqui neste mundo, né? Aquela união final de Cristo com a igreja. Diferente de um matrimônio. O matrimônio, ele indica que vai ocorrer uma união final. Aqui, indica também que vai ocorrer uma união final, mas eles já estão vivendo de forma ainda não perfeita. Ainda não perfeita, mas eles já estão vivendo essa união de Cristo com a igreja, tá bom? Então, gente, aqui é o que diz 926. A vida religiosa brota do mistério da igreja. É um dom que a igreja recebe de seu Senhor e que oferece como estado de vida permanente ao fiel chamado por Deus para professar os conselhos. Então, é um estado de vida permanente. Assim, a igreja pode... por que é o mistério da igreja? A igreja, por meio dos religiosos, gente, ela pode manifestar Cristo, ou seja, manifestar de Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. Então, gente, a parte da igreja, os membros do corpo da igreja que já estão vivendo como esposa do Salvador. Esses dias eu comprei um livro que ainda não li, mas está aqui, ó. Jesus the Bridegroom, ou seja, Jesus o noivo, que é uma história que esse autor é muito bom, ele tem alguns livros traduzidos, mas Brent Pritchett, a maior história de amor já contada, né? Quando fala de esposa do Salvador, gente, é algo que faz parte da essência da Bíblia. A Bíblia começa com casamento. Quando Deus escolhe o seu povo, o povo de Israel, Deus usa, os profetas usam muito a figura de que Israel é esposa de Deus, né? A esposa que muitas vezes trai,
trai o seu esposo, né? E a Bíblia termina com o casamento de Cristo com a igreja. Então, vejam, como São João Paulo II dizia, né? O sacramento do matrimônio, ele é um sacramento que ele está na base dos demais sacramentos. Tá? Ele não é que ele é mais importante de todos os demais sacramentos, mas não. O simbolismo do sacramento do matrimônio é essencial para nós entendermos essa união de Deus que Deus quer ter conosco. Eu posso estar parecendo cansativo falar tanto e repetir sobre isso, gente, mas é que é basicamente isso. A nossa união com Deus é a essência da nossa vida. E começa aqui, tá? Começa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a vida religiosa, então, gente, manifestação de Cristo e eles são o que também, gente? A esposa de Cristo, né? Reconhecer-se como esposa de Cristo, esposa do Salvador. Continuando. As famílias religiosas, portanto, gente, elas servem para propagação da fé e formação de novas igrejas. É o que diz aqui 927. Todos os religiosos, isentos ou não, são contados entre os cooperadores do bispo diocesano em seu ministério pastoral. Então, gente, as famílias religiosas, por exemplo, que estão aqui na Arquidiocese de Londrina, elas são colaboradoras, são cooperadoras de Dom Jeremias, tá? Em seu ministério pastoral de ser o pastor da Igreja de Londrina. A implantação e a expansão missionária da igreja exigiram, desde o início da evangelização, a presença da vida religiosa sob suas diversas formas. A história atesta os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, novas dioceses, né? Desde as antigas instituições monásticas e as ordens medievais até as congregações modernas. Veja o que os jesuítas não fizeram, gente, ao propagarem a fé, ao formarem novas dioceses, novas igrejas. Quando a gente fala aqui novas igrejas, nós estamos falando de igrejas particulares, tá, gente? Então, é tudo muito maravilhoso, tá? Continuando, para encerrarmos a nossa aula de hoje. Nós temos aqui como vida religiosa também, gente, na vida religiosa, a vida consagrada, os institutos seculares. Então, está lá no 928. O Instituto Secular é um instituto de vida consagrada, no qual, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação do mundo, principalmente atuando em seu interior. Todo mundo conhece aqui institutos de vida consagrada, né, institutos seculares, mas que nós, às vezes, não nos tocamos, né? Mas as Irmãs de Maria de Schanstatt, lá do Mãe de Deus, elas fazem parte de um instituto secular, sabiam disso ou não? O que elas fazem? Elas têm uma vida consagrada, elas vivem no mundo, né? Elas ajudam no Santa Casa, no Mater Dei, elas possuem um colégio, elas vivem no mundo, tendem à perfeição da caridade. Gente, só a gente ir no Santuário de Schanstatt, a gente vê, sempre vai ter uma irmã em adoração ao Santíssimo, né? Em adoração ao Santíssimo Sacramento. Perfeição da caridade, elas vivem em função dos outros e procuram cooperar para a santificação do mundo. Vejam, o fato delas manterem o Mãe de Deus, o colégio, é algo assim fabuloso, porque elas atuam no interior do mundo. As irmãs, elas estão lá como consagradas, atuando para a santificação daquelas crianças de seus pais. Veja que coisa maravilhosa, né? Olha o que diz 929. Por uma vida perfeitamente, inteiramente consagrada a essa santificação, os membros desses institutos participam da tarefa de evangelização da igreja, no mundo e a partir do mundo. Olha, no mundo e a partir do mundo, onde sua presença age como fermento. Imagine o que é a Mãe de Deus, gente. Naquelas aulas, as minhas filhas estudam lá, então as aulas de ensino religioso, as aulas de projeto de vida, em que lá no projeto de vida elas aprendem a teologia do corpo de São João Paulo II. Então, assim, elas estão no mundo e elas evangelizam no mundo, a partir do mundo, onde sua presença age como fermento. Seu testemunho de vida cristã visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do evangelho. Eles assumem, por vínculos sagrados,
os conselhos evangélicos e mantém entre si a comunhão e a fraternidade próprias de seu modo de vida secular. Esses são os institutos seculares, né? É demais. Elas têm a tarefa de evangelização da igreja, gente. E a sociedade de vida apostólica? Gente, a sociedade de vida apostólica, só para vocês terem quando a gente lê o 930 aqui, para vocês terem uma noção de quem a gente está falando. Por exemplo, os palotinos. A sociedade do apostolado católico, vejam, todo padre palotino, ele vai ter uma vírgula e vai ter o SAC, né? SAC, que na verdade é a Sociedade do Apostolado Católico, fundada por São Vicente Palotti no século XIX, tá? São os palotinos. Recentemente, a Santa Sé aprovou a sociedade Virgo Flos Carmeli. Está em latim, né? Virgo Flos Carmeli, que é a sociedade apostólica, de vida apostólica, dos padres dos arautos do Evangelho. Então, os padres dos arautos do Evangelho, eles são uma sociedade de vida apostólica. Agora, tendo em mente essas duas sociedades, vamos ler aqui o 930. Às formas diversas de vida consagrada, acrescentam-se as sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem os votos religiosos, não necessariamente eles têm o voto da pobreza, castidade e obediência, não necessariamente, mas podem ter, tá? Buscam a finalidade apostólica, ou seja, espalhar o evangelho para o mundo, própria de sua sociedade, e levando a vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tende à perfeição da caridade pela observância das constituições, as constituições de suas sociedades. Entre elas, as sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos. Foi o que eu falei. Existem sociedades que eles assumem os conselhos evangélicos, por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. Então, eles têm votos religiosos, vida fraterna em comum, perfeição da caridade e observância das constituições, entre algumas, eles podem observar os votos religiosos, tá bom? Os conselhos evangélicos. Então, essa é para a gente ter uma noção dessas sociedades apostólicas. Gente, esses termos que a gente está usando aqui é para a gente entender que a igreja ela tem toda uma estrutura, né? Que, no fundo, isso que nós vamos ver agora. Tudo isso, todas essas sociedades, todos esses institutos, todas essas famílias religiosas, as nossas vidas de leigos, a hierarquia, tudo isso serve para quê, gente? Porque a consagração a Deus dessas pessoas, né? Elas fazem com que a igreja manifeste Cristo e mostra como o Espírito Santo age nela de maneira admirável, tá? É o que diz o 931. Então, as pessoas consagradas, elas têm como primeira missão viver a sua consagração e se entregar à ação missionária. É o que diz aqui o 931, a segunda parte. E a vida consagrada, então, gente, ela é um sinal peculiar, instrumento da vida de Deus. É um sinal peculiar do mistério da redenção. Olha o que diz aqui. Na igreja, 932, ela é como sacramento, isto é, o sinal e instrumento da vida de Deus. A vida consagrada, na igreja, a vida consagrada aparece como um sinal peculiar do mistério da redenção, né? Seguir e imitar a Cristo mais de perto, manifestar mais claramente seu aniquilamento, é estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo. Então, gente, aquelas pessoas que se consagram, elas são sinal, elas estão vindo pela via mais estreita, né? Elas se fazem eunucas pelo reino de Deus, né? Aqueles que estão nessa via mais estreita estimulam seus irmãos por seu exemplo, dão este testemunho brilhante de que o mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Então, eles são exemplos para nós. Exemplo para os irmãos, tá? Então, o consagrado, então, gente, é o que diz aqui o 933, né? Seja este testemunho público como no estado religioso, ou mais discreto, ou até secreto, o advento de Cristo permanece para todos os consagrados a origem e orientação de sua vida. Como o povo de Deus não possui aqui na terra morada permanente, nós somos estrangeiros aqui, né, gente? O céu é o nosso lugar. O estado religioso manifesta a todos os crentes, já aqui neste mundo, a presença dos bens celestes.
dá testemunho da vida nova e eterna adquirida pela redenção de Cristo, prenuncia a ressurreição futura e a glória do reino celeste. Gente, é aquilo que nós estamos falando, né? Eles já vivem aqui aquele casamento final, onde já são participantes da natureza divina, de forma ainda bem imperfeita, mas eles prenunciam a ressurreição futura e a glória do reino celeste. Então, para encerrar nossa aula de hoje, né, eu peço aqui, do 934 ao 945 é o resumo, tá? É o resumo de tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas, mas o 935, principalmente, gente, para anunciar a fé e para implantar o seu reino, Cristo envia seus apóstolos e seus sucessores, dá-lhes participação em sua missão. Eles recebem de Cristo poder de agir em seu nome. Então, gente, tudo aquilo que a gente está vendo hoje aqui, nada mais é do que a missão que a igreja tem. A missão de nós evangelizarmos, a missão de nós levarmos Deus para o mundo. Então, isso é ser igreja, gente. A partir da aula que vem, nós vamos estudar a comunhão dos santos, né? Nós vamos depois para Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja. Nós vamos falar da crer na ressurreição da carne e na vida eterna. E espero que esse ano ainda a gente termine a primeira parte do catecismo, né? E partamos no ano que vem para a celebração do mistério cristão, que é a segunda parte, né? A segunda parte no ano que vem. Então, eu tenho a intenção, e ainda desse ano, mas nós temos mais 2 encontros, né? De terminar essa primeira parte, que é a profissão da fé cristã, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Obrigado por me aguentarem falar todo esse tempo, tá? Que Deus abençoe a nossa semana.